Bem-vindos ao Mesa do Operador, e hoje o nosso tema aqui é multipropriedade ou timeshare. E eu vou falar sobre a minha experiência, sobre a minha opinião sobre esse tipo de negócio, esse tipo de investimento. Eu entrei numa multipropriedade achando que estava comprando lazer e investimento. Na prática, descobri um negócio muito mais complexo e potencialmente perigoso financeiramente. Então, assim, tem várias maneiras de você ser abordado sobre esse negócio. Pode ser via amigos que te estimulam a entrar nesse negócio, inclusive te dando benefícios se for uma indicação. Você pode ser abordado na rua, enquanto você está no seu passeio de férias e eles oferecem um voucher, te atraem com coisas grátis, vouchers e bebidas, te colocam num ambiente com cerveja, com espumante, com salgadinhos ou coisas assim, e te pressionam a decidir logo, né? Então eles às vezes te dão um voucher de um passeio de barco, esse tipo de coisa, para você entrar no negócio, né? Que é basicamente um contrato de um hotel que ainda vai ser construído, ou até que já está em operação, ou que vai ser reformado, enfim. E você assina esse contrato aí e fica pagando parcela. E aí o que acontece, né? Esse financiamento ele é corrigido pelo INCC, ou seja, tem um índice de correção que faz ele aumentar de valor muito significativamente. Então, em alguns anos, ele pode sair de 60 mil para 100 mil reais. Né? Então, por exemplo, uns 4 anos por aí, que foi o meu caso, o valor do contrato vai aumentando e as parcelas também. E o INCC, ele inclusive, pode ser maior do que o IPCA. Né? Ele é um índice da construção civil que pode seguir o IGPM. Então, tem essa questão que às vezes o pessoal não se atenta. Você entra com um risco do negócio, então, assim, é um risco de não ficar pronto. É como um apartamento na planta, como aconteceu com um hotel aí no Nordeste, de uma rede famosa, com divulgadores de celebridades, artistas que compraram e teve todo um, uma questão judicial, teve um rolo na justiça nisso aí, não ficou pronto desde a pandemia. Então você na verdade, você entra nesse risco de não ficar pronto, como se fosse um apartamento na planta, né? E depois que fica pronto, ainda tem outros riscos, né? Mas primeiro falar também que a taxa de corretagem não é devolvida. Então, mesmo se você desistir do negócio, eles vão tentar ficar com a taxa de corretagem. A gente tem a legislação que diz que você tem o direito de se arrepender, mas isso aqui, mesmo que você faça o distrato depois, ela pode não ser devolvida e normalmente é um valor significativo. Às vezes, para um contrato de 60 mil reais, pode ser algo como 8, 9 mil reais. Então, assim, depois que fica pronto, vamos supor que fica pronto, né? Aí você acha que entrou no investimento de risco e vai ter algum retorno. E aí é que tá, você é cercado de vários lados, de uma maneira que pode ser que não dê nenhum retorno, né? Eu digo pode ser porque foi a minha experiência, a experiência de outras pessoas, mas no caso é que o condomínio pode ser um problema. O condomínio ele vai chegando todos os meses, faça chuva ou faça sol, e você é responsável por esse condomínio. Normalmente é uma estrutura à parte, uma estrutura administrativa à parte, que vai cobrar seu condomínio. E muitas vezes o aluguel das suas semanas não vai ser suficiente sequer para pagar esse condomínio anual. Então, mesmo se você não usar, esse condomínio continua chegando e, na minha experiência, o aluguel das semanas
depois que o hotel ficou pronto, ou seja, você tomou o risco, o hotel ficou pronto e o aluguel não é suficiente para cobrir as despesas de condomínio, não é nem a questão das parcelas, impostos, etc. Só o condomínio. E aí você vai colocar para alocar, né, num pool de locação, que é a maneira mais conveniente, e você vai ter que pagar uma taxa para esse pool de locação, ou seja, vai comer ainda mais do seu lucro e ainda assim imposto de renda, ou seja, você não está tendo lucro efetivo ao se considerar os custos do condomínio e ainda assim você está pagando imposto de renda. Então isso come bastante a rentabilidade. Eles realmente tentam empurrar bastante as taxas para o comprador. E assim, na minha experiência, no meu caso e na minha opinião, é um péssimo negócio. Então, na minha experiência, a locação ficou muito abaixo do necessário para compensar condomínio e custos. E se for alugar por fora, será como um trabalho. Você vai ter que ficar anunciando, gerenciando isso, vendo com conhecidos. E é uma espécie de trabalho, como se fosse alugar uma questão num aplicativo aí de temporada, né? Que muita gente não quer encarar isso aí. E, lógico, com isso você tende a ter uma rentabilidade um pouco maior. Mas eu acho que, assim, nesses casos, se eu fizesse isso, ela iria, no máximo, empatar com o condomínio, tá? O uso é altamente situacional. Principalmente se você às vezes não mora na localidade, é mais longe para você, você estava lá de férias quando te abordaram, fizeram um, uma pressão de vendas bem direta, bem rápida, e às vezes você não vai para aquele lugar com bastante frequência. Então, isso acaba às vezes fazendo um uso altamente situacional. E a semana fechada traz pouca flexibilidade, né? Ou seja, você tem que pegar uma semana fechada. E isso é bem ruim, porque às vezes você não quer ficar uma semana inteira, você quer ficar 4 dias, 5 dias, quer ficar depois em outro lugar. E não, isso aqui é sempre semana fechada, entendeu? E isso realmente faz um uso situacional da coisa. Então, eles colocam como férias, assim, mas é uma férias que tem que se enquadrar nessa questão de semana fechada. E muitas vezes as melhores unidades de semanas normalmente já são para os, entre aspas, chegados. Então é bom você conferir isso, mas assim, já na minha experiência teve contrato que, por exemplo, Réveillon nunca estava disponível, já estava reservado para outras pessoas. Então, assim, o Réveillon, é claro, é onde o hotel vai ter o maior retorno, mas ele nunca estará disponível, provavelmente, para você, né? Tem que ver, logicamente, mas eu já tive experiências com semanas rotativas e semanas fixas, e nenhuma delas estava contemplado o Réveillon. E aí, na hora de você sair, porque você vai considerar sair depois de um tempo, provavelmente eu digo, o distrato normalmente tem uma multa de 50% que é da a legislação autoriza, e é isso mesmo, distrato é distrato, né? O problema, na verdade, é que dependendo do contrato, cláusulas de distrato e fruição podem gerar retenções muito pesadas e até discussões sobre saldo residual, isto é, sair devendo. Então, no meu caso, tinha uma cláusula de fruição que, pelo cálculo do contrato, eu sairia devendo do, do contrato. E isso realmente é terrível, né? Você paga durante meses, você quer sair depois que você realmente constata que é um terrível negócio e ainda assim você sai devendo, né? Eu não paguei, no caso, eu consegui, através de reclamação nesses sites, Reclame Aqui, entraram em contato e eu não saí devendo. Mas, pelo contrato, é uma cláusula de fruição completamente calculada a favor do empreendimento. Então, no conselho é você realmente
ver como sair, entrar sabendo como sair. Se for entrar, né? Pensar 200 vezes antes de entrar, para não ter esse tipo de surpresa, porque às vezes parece uma boa decisão de diversificação, de algo que é uso para as férias, que ainda pode trazer alguma renda com aluguel. Mas o diabo mora nos detalhes, essa questão do condomínio realmente é algo que vai sangrando. E a questão do distrato, muita gente vai empurrando com a barriga, então, e aí depois para vender isso para um particular é muito pouca liquidez. Muito pouca liquidez. Então, é isso. Resumindo, às vezes você pode pagar o luxo dos donos, artistas, paga para sustentar uma estrutura administrativa gigantesca, podem empurrar os impostos para você, IPTU, IR, etc. As empresas de timeshare, normalmente é um uso altamente situacional, na minha experiência. Elas vão ligar te oferecendo semanas em hotéis que dificilmente são bons. Na teoria, as empresas de intercâmbio ampliam suas possibilidades de viagem. Na prática, muita gente descobre que as semanas realmente desejadas são difíceis de conseguir, especialmente em alta temporada. Você depende muito de disponibilidade, antecedência, taxas e do que sobra no sistema. Tem gente que acha bom, tem gente que já conseguiu viajar para vários lugares com essas empresas de intercâmbio de semanas. Na minha experiência, é difícil. Por exemplo, tem o tal do todo incluído em Cancún, que se você reservar por essa empresa, é cobrado à parte. E isso é algo que você tem que perguntar especificamente, senão ninguém te avisa. E que acaba fazendo com que não compense os hotéis em Cancún por causa disso, porque o tudo incluso, o todo incluído, é bastante caro para pagar à parte. Então é isso. A minha conclusão é que provavelmente é melhor investir a grana e reservar as férias normalmente. E isso é mais patrimônio, você não fica sustentando todo esse esquema. É, basta ver como é feita a abordagem, como você entra no negócio, as cláusulas, e isso realmente tem que ter cautela. Leia o contrato pensando não em como entrar, mas em como sair. E é isso. Depois de tudo isso, foi um pequeno experimento que eu fiz e agora eu digo multipropriedade nunca mais.